Pois é, pessoal, estamos voltando aqui para a aula 7. Nós estávamos falando sobre condições lógicas na parte pneumática e eletropneumática do curso Desenhando Circuitos Pneumáticos e Eletropneumáticos. E o que a gente esqueceu? A condição lógica E. Então nós vamos colocar agora a condição lógica E, ou condição série, e vamos associar mais ainda o início da emergência em circuitos eletropneumáticos, tá? Então vamos lá. Muito bem, então como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar primeiro pela condição lógica E. Só que nós vamos fazer agora mais uma alteração. Até agora nós trabalhamos só com o cilindro na condição A mais, A menos, né? Ou seja, eu tenho que ter um movimento inicial e voltar à posição inicial. Então, o movimento vai e volta. Agora nós vamos fazer o seguinte, ver qual é a diferença entre fazer um movimento A menos A mais. Vamos lembrar de novo aqui do nosso exercício anterior, usando a condição lógica, ou vamos botar uma folha branca aqui ao contrário, né? Então, qual é que era? A mais, A menos. Né? A mais, A menos. E o cilindro, para ser o primeiro movimento ser A, tem que estar recuado. Como é que a gente lê isso? A deverá avançar. Depois que avançar, A deverá recuar. E agora nós vamos partir para uma coisinha um pouco diferente. A deverá recuar e depois A deverá avançar. Então ele tem que partir avançado. Então vamos botar lá avançado. Pergunta número 1. As chaves de fim de curso mudam de posição? Sim ou não? Pensando. Né? Não mudam de posição, porque ele, para estar avançado, para poder recuar, ele tem que acionar a chave A3 e aqui a chave A2, lembrando que é o cilindro A. Aqui ainda ficou torto. O que mais que muda? Bom, se mudou a posição de partida do nosso cilindro, o que a gente vai fazer? A nossa válvula também muda. Onde é que está entrando ar agora? Na parte traseira do cilindro, para o êmbolo poder ficar para frente. Lembra que aqui nessa posição aqui tem vedações, né? Aqui nós temos vedações. Então vamos lá. Qual é a seta mais próxima daquele ponto, né? O ar só pode subir por aqui ou por ali, então. E se ele está entrando por ali, ele tem que sempre ligar tudo no mesmo quadrado, portanto a alimentação da potência está aqui. As chaves de fim de curso mudam de posição? Mudam de posição? Não. A 2 vai estar à esquerda e a 3 vai estar à direita. O que vai mudar agora? O que vai fazer esse nosso cilindro aqui ficar parado nessa posição que ele está aqui avançado? Aí vamos voltar lá na nossa condição lógica, né? E dizer que para ele ficar nessa posição eu tenho que ter uma condição lógica não em série com quem? Com quem ele faria recuar. Então, qual a chave que faria o cilindro recuar? Eu não quero, por isso ele tem que ficar avançado. É uma chave comutadora. E ela agora, só que ela agora muda de lado, viu lá? Ela fica lá com a chave A3. Como era o nome dessa chave quando ela estava no outro circuito? Vamos lembrar? Chave A4. E agora? Ela está na série de fazer o cilindro recuar. Então, para cilindro recuar, olhando a tabela, próximo o ímpar, né? Tem que ser ímpar. A5. Esse aqui agora, olha lá na ponta, ele vai estar acionado. Vamos botar a bolinha aqui na ponta do cilindro. A chura. Então vai estar dominando aqui o lado do rolete, mas ele não vai funcionar porque a nossa chave A5 está desligada. E a chave A2 não estará acionada, portanto domina o lado da mola. Aqui a gente já pode ligar direto lá.
Vou fazer um desvio aqui para ficar mais visível, né? Juntamos tudo junto agora, reunido aqui embaixo. Eu já sei que vou ter que botar mais umas válvulas aqui, né? Muito bem. Então agora nós vamos trabalhar com a condição lógica E, que é a mesma coisa que dizer que nós vamos ter uma condição aqui em série. Série são dois elementos, um atrás do outro, para aumentar a força, né? Ou aumentar o grau de comando de alguma coisa. Então, como é que nós fizemos da outra vez? Colocamos ao lado da nossa chave de fim de curso uma chave pulsadora. Vou botar por enquanto aqui uma chave pulsadora só. Muito bem. Essa chave pulsadora, ela vai ter que estar em série. Ou seja, o que é a condição lógica aí? Eu quero trabalhar com dois elementos de acionamento. Mas o comando somente será gerado se eu acionar os dois ao mesmo tempo. Então, nesse tipo de comando aqui nós chamamos de comando bimanual. Em máquinas industriais, nós trabalhamos com bimanual de segurança. O que é o bimanual de segurança? Ó, primeira chave, insere com a segunda chave, errei aqui, porque eu tenho que, sempre que possível, né, eu tenho que deixar tudo alinhado. Fica mais fácil de ver, mais fácil de compreender, um pouquinho mais difícil de desenhar, porque eu vou ter que ter mais cuidado com meus desenhos, não? Então tá lá. E elas estão em série. Bom, como ela é acionamento muscular, não estou apertando nada. Aqui não consegui fazer bem alinhado aqui, né? Então agora eu tenho uma condição em paralelo. Sempre vou ter, porque eu vou trabalhar com o ciclo automático ou ciclo manual. Mas o meu ciclo manual é condição lógica E ou bimanual. Bom, vou trabalhar com automático ou manual. De qualquer maneira que eu vou ter que entrar com uma condição lógica ou. Então, como é a condição lógica ou? São dois elementos em paralelo, mas um terceiro elemento aqui forma uma série. Então, coloca-se as retenções, o elemento de vedação, coloca dentro da caixinha. Porque se eu botar dentro da caixinha, fizer o quadrado, assim, olha, eu comprei isso aqui pronto, elemento ou pronto. Se eu não botar dentro da caixinha, eu posso estar dizendo para o meu projetista, olha, isso aqui você vai ter que fazer em casa, vai ter que construir, ou alguma coisa desse tipo, tá? Bom, a 3, a 5, essas duas aqui, como é que vão ser? Também é A, mas é A com ímpar, 5, 7 e 9. Pronto. Aí temos uma condição lógica tipo E ou série, né? Mesma coisa, tá? O que não muda de lugar? As chaves de fim de curso aqui, elas estão sempre uma ligada à direita, outra ligada à esquerda. A gente vai ver que elas continuarão aqui, mas no futuro elas vão se movimentar ao longo dessa nossa tabela. Bom, aqui tem uma condição especial que a gente pode trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Essa condição com o elemento E. Então vou fazer o seguinte, já está morta a charada aqui, né? Então vou fazer o seguinte, tá, mas eu quero fazer diferente isso aqui. Essa é a maneira mais fácil de fazer uma condição E, né? Ou condição série. Mas eu vou fazer uma outra maneira aqui, porque existe um elemento lógico dentro dos equipamentos pneumáticos, é chamado válvula tipo E. E essa válvula tipo E, ela é feita para que a gente coloque
parece ser uma ligação em paralelo, uma condição lógica ou, mas na verdade é série. E como é que eu consigo fazer isso? Veja aqui que eu estou colocando as duas válvulas aqui. Opa, um erro bem comum isso aqui, né? Isso aqui o professor já sai procurando logo esse tipo de erro. E aqui eu tenho que fazer agora uma ligação com o elemento lógico E. O elemento lógico E, ele se parte lá daquele nosso retângulo, né? Agora eu estou com um grafite muito macio. E ele tem esse desenho aqui, ó. Como se fosse assim, 3 câmaras e uma espécie de carretel aqui dentro. Então, como é que funciona? Se eu apertar o A9, esse carretel aqui corre e vai vedar essa janela. Aqui, ó. Vai correr, vai vedar essa janela aqui, ó. E se eu apertar somente o A7, o carretel corre para o outro lado e veda essa janela aqui. Pô, mas e aí, como é que eu faço isso? Bom, como é que eu faço? Eu vou ter que acionar as duas válvulas ao mesmo tempo. Então, se eu apertar 9, ele vai deslocar o carretel, vai vedar esse lado aqui da válvula. E depois eu aperto o A7, não vai ter mais como deslocar, ele vai conseguir o ar passar aqui por essa câmara e vai chegar lá no nosso comando, no elemento OU. Então, dependendo da coisa, a gente pode usar um ou outro elemento. Mas aí nós podemos encontrar esse tipo de equipamento. E aí ele está lá, né? Normalmente ele pode ter uma configuração. É quase um quadrado o equipamento, né? Vamos tentar olhar nossas figurinhas aí depois. Ele pode ter entradas laterais e uma saída em cima ou entradas embaixo. Tá? Vamos fazer isso aí com as entradas laterais. Muito bem. Não tem nenhuma marca. Como é que eu vou saber se é um elemento E ou elemento OU? É fácil. Coloca-se o ar apenas em um orifício. Se sair ar aqui em cima, saiu ar é um elemento OU. Não saiu ar é um elemento E. Essa é a maneira mais fácil. Mas faz o seguinte, testa sempre pelos dois lados para ver se vai funcionar a coisa, né? E ainda mais o segundo teste que a gente faz, a gente coloca o ar aqui, né, num lado, no outro, está saindo ar, tampona, bota um tampãozinho aqui, e ver se vai sair o ar do outro. Se sair da ar, o outro lado está errado. Tá com problema, pode ter um problema qualquer. Então, aqui está resolvido o nosso problema. Faça um testezinho, né? Quando a gente chegar na parte prática de tudo, tem que testar. Testa tudo. Ah, mas o colega já fez. Não sabe se está funcionando ou não. É muito comum dar defeito. Bom, para nós agora migrar da parte da pneumática pura para a eletropneumática, o que a gente faz? Copia os elementos que já estão lá, porque nós estamos optando, né? Nós estamos no estudo, tipo um estudo, para saber se a nossa melhor condição é trabalhar com eletropneumática ou com a pneumática pura. Então, vamos repetir os elementos, a 2 e a 3 já está lá, a alimentação de ar está aqui no meio, conferindo, está certinho, né? A chave de partida é S1, tranquilo, não tem nenhum problema, só que, aqui no nosso caso, nosso S1 é o A5, tá? Lá não muda de nome, sempre a chave que liga e desliga é o S1. Ela está em série com a A3, que vai jogar o sinal do lado direito da nossa válvula comutadora. Bom, quem é que está do lado direito é Y2. Então, tem que botar aqui embaixo, né? Y2. E olhando na nossa tabela, quem é que está em série com Y2? Sempre será
A3. Quem sobrou? A2. E se ele está em série com Y1. Tranquilo. Agora veja só o seguinte, o S1 sempre estará em série com a chave de fim de curso do primeiro movimento e, consequentemente, com a bobina do primeiro movimento. E eu sempre vou ter que representar nessa condição. Primeiro movimento, segundo movimento, terceiro, quarto, quinto, nós podemos ir até o sexto movimento, tá? Com 3 cilindros. Muito bem, copiando a nossa primeira tabela aqui, como é que a gente tinha feito? 2 chaves, uma em cima, uma embaixo. Sai da rede, vai subir, né? Onde é que é a rede na parte elétrica? Aqui. Vamos sair daqui. Mesma coisa, uma chave pulsadora que vai ligado em série com outra chave pulsadora que vai ligado diretamente na parte de pilotagem ou da bobina. E aqui serão 2 chaves, um cogumelo, né? Tipo uma meia-lua, uma seta, que tem que ser maior que a linha paralela. Portanto, a linha paralela tem que ser menor. E agora, quem é que vai ser essas chaves? S2 e S3. Tem elemento E para a parte de eletropneumática? Não. Porque, de novo, né, nós temos que lembrar que a coisa básica... Aliás, se a gente entrar em eletrônica, aqui a gente consegue fazer isso, tá? Então, tá bom. Aqui está a nossa aula número 7, né? Vamos escrever aí para não esquecer, a aula 7. Aula número 7. E aí, o que nós teríamos de diferente agora? A tal da emergência. A gente vai ver que tem algumas coisas que são truques, né? A gente aprende os truques, e esses truques aí, depois a gente mantém esses truques aí até conseguir compreender plenamente por que acontecem esses fenômenos. A gente pode sair dando todas as explicações possíveis e necessárias para um fenômeno, tá? Ou dizendo no início, olha, começa a acreditar assim que daqui um pouquinho tu vai entender como é que é a coisa. Porque se eu não fizer isso, eu posso ter uma dificuldade muito grande de explicar, e principalmente aquele que não trabalha com isso, nunca viu, de entender. Então, para nós começar com a nossa emergência, a gente diz o seguinte, ó, esse cilindro aqui ele vai parar, em qualquer momento que eu desligar, sempre vai parar avançado. Sempre vai parar avançado. Desliguei a S1, ele vai vir até a 2 e vai avançar. Quando é que ele não vai parar avançado? Se a 2 quebrar. Mas aí eu tenho um problema. Eu tenho um problema com a minha máquina lá, e eventualmente, poderá acontecer alguma coisa que me obrigaria, ou seria necessário, que meu cilindro ficasse recuado. Então a gente usa um truque para isso aí, né? Aquilo que eu quero que seja acionado e aquilo que eu não quero que seja acionado. Porque na área de engenharia, automação, não basta dizer eu não quero isso, ou eu quero isso. Eu tenho que dizer eu quero isso e não quero aquilo. Tem que falar as duas coisas. Pois se não fizer isso, a nossa compreensão poderá ser problemática, e principalmente no nosso programa, quando a gente vai trabalhar com acionamentos aqui elétricos ou com controladores de processo, eu tenho que dizer o que eu quero que liga e o que eu não quero que liga, dependendo da estrutura do programa, tá? Mas eu sempre vou dizer, quero isso e não quero aquilo. Não é normal, né? Como é que eu vou fazer lá um churrasco em casa? Vai ser um churrasco normal. De novo, normal para quem, né? Eu tenho um irmão que é um pouco estranho, ele não gosta de comer carne mal passada. Não gosta de comer carne mal passada. Então, ele pede uma picanha bem passada, né? O cara que é gaúcho meio raiz, assim, dizer para ele comer uma picanha bem passada, eu digo, come qualquer outra coisa, porque a picanha aqui é uma carne mais cara. E ela é boa quando é mal passada, bem mal passada mesmo. Mas tem algumas pessoas que não gostam.
Então, churrasco normal, eu tenho que dizer normal para quem, né? Então, o que nós queremos fazer? Nós vamos colocar uma condição chamada emergência. E o que a emergência vai nos dizer? Emergência. Geralmente vai aparecer uma frase assim, olha, no exercício que eu vou propor, todos os cilindros avançados ou todos recuados. Aqui só tem um, mas daqui um pouquinho nós já vamos ter 2, 3 cilindros, não mais do que 3. Então eu posso dizer emergência, vou botar aqui embaixo, emergência. O que eu quero com emergência? Todos recuados. Mesmo que seja um só, né? São todos. Todos recuados, ou seja, independente do que estiver acontecendo, no momento que eu acionar a emergência, ele não deve ficar recuado. Por quê? Por uma definição técnica, segurança patrimonial, ou seja, a máquina não pode estragar, ou pessoal, eu tenho que preservar a saúde e a vida do meu operador ou do meu visitante que está por aqui. Então, como é que a gente faz isso? Todos recuados. Significa que para ele recuar, eu tenho que ter um sinal desse lado e não posso ter desse lado. Lembra aquela coisa da regra da dominância? Se isso aqui, o defeito é esse aqui estar ligado, e eu quero que ele recue, você quebrou essa nossa chave aqui a 2, né? Ela está sempre emitindo sinal. Então não adianta emitir um sinal em Y2, eu tenho que cortar também o sinal Y1. Por isso que eu estava dizendo aquilo, olha, é ou não é, eu tenho que ter ou não posso ter. O truque para isso aqui, pode ter outros truques, nós vamos trabalhar com um truque, é utilizar um relé. Está aqui o relé. Né? Ele aqui é o buraco dos parafusos da chave de fenda, que a gente pode colocar aqui para abrir ou apertar o parafuso que está aqui, né? Basta colocar aqui a chave de fenda, estou botando na lapiseira, né? E esse aqui ele tem 5 conexões em cima, 5 conexões embaixo. A primeira conexão é um eletroímã. Como é que a gente representa o eletroímã? A mesma coisa dali, né? Só que o meu eletroímã agora não é de uma válvula, então vai só esse símbolo aqui. E ele tem 2 ligações, A1 e A2. Vamos ver? Tá prático aqui. Vou aproximar aqui da lente do celular. Desfocou. A1 e A2. A1 e A2. Vamos tentar olhar aqui o que ele está me dizendo que esse elemento aqui é. Ele deve ter em algum lugar escrito aqui qual é a tensão dele, ó, 24 volts, corrente contínua, tá? Então, A1 e A2, A1 é positivo e A2 é o negativo que a gente vai ligar, né, da nossa corrente contínua. Depois, a esse eletroímã, essa linha tracejada representa como se fosse uma barra mecânica, tá? E essa barra mecânica, ela é ligada em 4 contatos. Vamos botar os contatos aqui. Está meio longinho do outro. 2, 3, 4. Como é que eu numero esses contatos? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Olhando esse relé aqui, específico, ele está escrito aqui em cima, ó, NO e NC. Você vê no inglês, né? Normally open e normally closed. Um contato normalmente aberto é como nós estamos colocando aqui, né? Então vamos colocar aqui um contato normalmente aberto. Aberto. E ele tem um número 3, 4. Vou deixar um pouquinho só para botar o 3 e o 4. O segundo é o normalmente fechado. Então, a gente representa ele
normalmente fechado. O terceiro, normalmente fechado. E o quarto é um, opa, faltou linha aqui, é um normalmente aberto. Agora, para a gente poder se localizar, onde é que vai ligar esses elementos, lembra que isso aqui está num quadro elétrico cheio de coisa, eu vou localizar o meu relé, eu vou chamar ele de quem? K1. Vou pegar essa plaquinha, posso escrever com uma caneta permanente, né? Ou posso só escrever aqui K1. Então, eu posso agora colocar uma chave para acionar esse relé. Vou botar uma chave aqui, então. Está aqui a minha chave. Vou botar o relé na mesma altura que está o outro, as outras bobinas. Aqui está o nosso K1. Em cima vai estar o A1, embaixo vai estar o A2. No desenho industrial, isso aqui tem que estar todos os numerozinhos aí, né? Inclusive das chaves e botoeiras, mas esse eu não estou botando para dar uma simplificada. E aí eu quero botar uma chave de emergência. O mais comum dos botões de emergência é um botão chamado tipo soco. Tu dá um soco e ele fica lá. Ele não volta. Esse aqui volta. Esse não volta. Então, aqui vai estar o botão tipo soco. E emergência, pessoal, sempre será quem? S0. Então, toda vez que eu olhar no diagrama S0, eu vou saber que ali é o meu botão de emergência. O S1, quem vai ser? Aquele que liga e desliga o circuito. O S2, 3 e outros, aqueles que são para outras funções. Claro que existem alguns projetos que essas chaves de fim de curso aqui também são designadas como S. Tá? Mas para a gente ter uma relação entre a chave, a bobina e o movimento, eu não posso colocar S, senão isso aqui estaria sendo, sei lá, o S5, o S6, um outro desenho seria o S7, S8 e por aí vai. E dessa maneira, toda vez que eu enxergar uma chave de fim de curso A2, esteja ela onde estiver, sempre será a chave que faz o cilindro A avançar. E ela estará sempre ligada na bobina Y1, que será sempre a bobina que estará do lado esquerdo da minha válvula e que estará sempre ligado, quando acionar isso aqui, vai jogar ar na conexão traseira. Então, se eu tenho uma máquina e eu quero testar, fica relativamente fácil fazer todos os testes aí sem nenhum problema e a verificação também. Muito bem. Um par de contato chamado NF, sempre ele é identificado, NF, são os terminais 1 e 2. O NA é sempre o 3. E esses outros números que aqui tem? Ele vai dizer, olha, aqui ó, é o primeiro par, e esse primeiro par é NA, então ele é 3, 4. O segundo par é o que? NC, então ele é 1, 2. O terceiro par é NC, então ele é 1, 2. E o quarto par é NA, ou NO, 3, 4. Então, aqui estão todos os numerozinhos, né? Está aparecendo. Então, primeiro par, segundo, terceiro, quarto par, e os terminais para identificar é 3, 4, 1, 2, 1, 2 fechado, 3, 4 aberto. Pronto, resolvemos o problema do nosso relé. Bom, para nós ir para o final disso aqui, só vamos lembrar o seguinte, e se eu precisar de mais contatos? Não tem nenhum problema. Tem essa outra peça aqui que é chamada um bloco aditivo, que ela é simplesmente montada aqui em cima, faz só um clique, ele está montado, e que eu tenho mais 4 contatos. Ele não tem a bobina, porque a bobina é só no elemento de baixo aqui, né? Só nesse de baixo aqui, que é o A1 e A2 aqui, ó. Esses outros aqui não vai ter, né? Então, ele vai ser ainda o K1 aqui, né? Ele tem contato par 5, 6, 7, 8 e tem mesma coisa no de baixo, né? 2 abertos e 2 fechados aqui no meio. Então, ele tem um contato, né? A série 50, 60, 70, 80,
Pronto, aí eu consigo ter 8 contatos até, né? E vai lá que eu precisasse mais contatos no relé. Eu boto um outro relé aqui do lado. E esse aqui vai ser quem? K1.1 e o outro o K1.2. A gente procura fazer isso para dizer que é a mesma função, eu não posso colocar um outro nome nele, né? Mesma função. Muito bem. E o que significa a flecha e o X? A flecha, nós vamos enxergar sempre a flecha como sendo, pegando aqui nosso barramento, né, a flecha, como sendo um contato Na de K1, opa, ali ó, K1, que estará ligado diretamente, já tem uma outra coisa ligada, depois eu vou representar aqui embaixo, né? A gente vai estar ligado lá à nossa bobina da nossa eletroválvula, em paralelo, tá? Vai estar ligado lá no nosso Y alguma coisa. E se tiver o X significa que eu vou ter que ter, vamos melhorar o nosso X aqui, no nosso circuito, um contato NF em série, vai ter outros elementos aqui embaixo, tá? Nem vou representar os outros elementos. Vou ter que puxar essa linha aqui para o lado, o que fiz mal. Na nossa segunda válvula. E tudo que tiver ligado nessa bobina deverá estar abaixo desse NF de K1. Bom, só tem 2 contatos, né? Então, qual K1 é esse aqui? Tem vários contatos? Então vamos pegar. O primeiro contato Na, então é o 13, 14. E o outro é o primeiro NF, 21, 22. Então, quando o nosso eletricista for montar a nossa máquina lá, vamos tirar o de cima aqui para ficar mais fácil de ver, a bobina primeira lá vai estar ligado, sai lá, é paralelo, passa pelo 13 e 14 e vai até a bobina. O outro sai do barramento, passa pelo contato NF e vai para a sequência do nosso sistema aí, né? Então, aqui a gente viu que Y2 é flecha. Então, o que ele tem que ter? Um circuito em paralelo com contato Na de K1. Olha lá. Vamos botar todos os nomes aqui. O contato ficou menor, tem que ser 1 centímetro mais ou menos de altura. K1. Na é, a gente viu lá, 13, 14. E o Y1? O Y pede um contato NF em série. Opa, série. Eu tenho que tirar essa ligação aqui e vou botar um NF em série de K1. E vai estar o 21, 22. Pronto. Então, está tudo funcionando, o S1 está ligado, está andando para frente e para trás do nosso cilindro, lá produzindo o nosso equipamento. Deu emergência, vou lá, bati aqui no S0. Quando eu faço isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai acionar a bobina de K1, o eletroímã de K1. Essa bobina aqui embaixo vai ser ligada e vai inverter todos os contatos. Quem está aberto, fecha, quem está fechado, abre. E no nosso circuito aqui, como é que fica a coisa? Vamos tirar esses caras aqui que estão me atrapalhando já, né? Então, acionei a emergência, o que vai acontecer? Os contatos vão inverter. Esse aqui não importa onde é que ele está, tá? Ele vai jogar tensão, vai fechar esse contato, vai jogar tensão em cima da bobina Y2 e o cilindro vai começar a recuar. E se por acaso teve algum problema, tinha quebrado o A2, aqui dado um defeito, ela ficou ligada, esse contato NF de K1 aqui vai abrir, não impedindo a ação do Y2. Então, Y fica sem energia, Y2 fica energizado, e todos os cilindros, nesse caso um só, ficará recuado. Tranquilo? Muito bem. Então,
Na próxima aula, na aula número 8, nós vamos ver o que lá na aula número 8? Já vamos trabalhar agora com 2 cilindros. Em vez de ter só essa sequência A mais A menos, nós vamos ter um outro tipo de sequência que será com 2 cilindros. AB, AB. Depois a gente vai botar os sinais aí dentro, né? Tá ok, pessoal? Vamos então para a nossa aula número 8. Até lá!